Pivete lamenta mais uma derrota do Flamengo pelo Campeonato Carioca. Aliás, amigos, ficando irritado já com essa situação, viu? E quando volta, enfim, o time principal do Flamengo? Flamengo define valor para negociar Gonçalo Plata. Em meio a toda essa conversa envolvendo Lucas Paquetá, o nome de Plata aparece como interesse de clube europeu. A gente já fala sobre isso. E CBF cede à pressão do Corinthians e altera a data de jogo pelo Campeonato Brasileiro. A gente já explica isso para vocês. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Campeonato Brasileiro ainda nem começou, mas já tem time reclamando porque vai ter um dia a menos de descanso e que o outro vai descansar mais e a gente tem que se preparar para disputar a Supercopa. Pois é, com essas, o Corinthians ia estrear pelo Campeonato Brasileiro no dia 29 contra o Bahia, mas a pedido do clube paulista, a CBF resolveu alterar a data para o dia 28. Assim como o Flamengo teria um dia a mais de descanso, agora os dois estarão no mesmo nível de descanso para poder se enfrentar. Bom isso? Eu acho melhor assim, porque depois lá na frente, se acontecer alguma coisa, o Flamengo vencer esse jogo, não vai vir, mas a gente também teve um dia a menos de descanso. Todo mundo ali certinho, ó, é melhor para os dois lados. O pior é que é verdade, né? Não dá para ter desculpas. Depois o chororô não venha com isso, inventa outro pra lá, pelo amor de Deus. Bom, galera, e seguindo com as notícias, infelizmente o Flamengo segue sem vencer no Campeonato Carioca. Sofreu mais uma derrota, dessa vez pro Volta Redonda. O jogo foi marcado também pela expulsão de Carbone logo aos 10 minutos, o que, segundo o técnico Bruno Pivete, condicionou totalmente a partida. Após o jogo, amigos, o Pivete destacou o desgaste físico e, novamente, a juventude do elenco. Ele disse: "A gente perdeu um jogador muito cedo, já estávamos vindo de uma sequência pesada, com menos tempo de descanso do que o adversário. Nossa média de idade é de apenas 18 anos, então isso dificultou ainda mais." Bom, galera, o treinador também afirmou que o planejamento segue sendo feito jogo a jogo sob responsabilidade da diretoria do Flamengo. Até agora, o Sub-20 do Flamengo soma apenas 1 ponto em 3 jogos e ocupa, nesse momento, a 5ª colocação do Grupo B no Campeonato Carioca. Sobre a expulsão, o Pivete explicou a reação do Carbone e disse: "Ele ficou muito triste. Pediu desculpas. Não foi nada premeditado. São jogadores jovens com muita vontade de mostrar serviço, principalmente num clube grande como o Flamengo. Infelizmente, ele exagerou, mas faz parte do processo de amadurecimento." Agora, galera, o Flamengo volta a campo aí na quarta-feira contra o Vasco. Vamos ver como que vai ser a movimentação em relação ao elenco para essa partida. Independente da faixa etária dos jogadores, eles estão representando o Flamengo, e isso não vai ter nenhum comentarista que falará diferente, fato. A expulsão do Carbone foi extremamente infantil, afinal de contas foram 2 jogadas seguidas, fazendo faltas e faltas duras. A arbitragem em si, pelo que a gente viu, foi perfeita, uma das melhores até agora. E sabe, justificar fator idade como desculpa, eu discordo. Na boa, eu discordo pelo seguinte: o Flamengo abriu mão de disputar a Taça São Paulo de Futebol Júnior, aonde poderia estar colocando esses garotos
para jogar em igualdade, já que é essa a questão, dando rodagem dentro de uma competição importante à categoria, e o Flamengo não o fez. Preferiu colocar o time para jogar. Enquanto isso, os titulares vão ganhando condicionamento físico. Mas, na boa, independente de ser campeonato carioca, é uma competição que o nome do Flamengo está envolvido e a situação hoje do nosso time não é nada agradável. A gente sabe que voltando os jogadores titulares para a competição, se é que vão voltarem, porque ainda tem essa prerrogativa, as coisas mudam. Mas a situação acaba sendo constrangedora, né? E seguindo com as notícias, meus amigos, tá meio que chumbo trocado. Segundo a RTI Sports, agora com a possibilidade de acerto entre Flamengo, West Ham e Lucas Paquetá, o clube inglês mostrou interesse. Não houve nenhuma proposta, que fique claro, do West Ham por Gonçalo Plata, mas é um nome que por lá começou a ser cogitado depois que o Flamengo chegou pesado, apesar de não ter feito proposta ainda, né? Para a contratação do jogador que é cria da base. Com essas, o Flamengo meio que tentando dificultar qualquer tipo de investida, já fixou um valor que ele julga justo e interessante para negociar. 155 milhões de reais, algo ali na casa dos 30 milhões de euros. Quer, não quer, lamento muito. É especulação, porém, eles vão precisar contratar jogador. E o nome do Plata é bem avaliado. Aguardar e ver o que acontece. Afinal de contas, se realmente o Flamengo negociar o Paquetá, a possibilidade de os caras virem buscar um Plata da vida é totalmente possível, né? Bom, dizem não, né? O Paquetá é um dos principais jogadores do West Ham, isso ninguém discute, tanto que eles querem tentar nessa negociação manter ele até maio, né, galera? Então, se por um acaso der certo essa negociação e ele vier pro Flamengo, eles vão ter que buscar, óbvio, uma reposição ali, né? Se não a altura bem próximo do Paquetá para manter o ritmo da equipe. Isso é um fato, né? Com certeza. E o Flamengo colocou esse valor como base para a negociação, tudo em função da qualidade do Plata, da idade, histórico internacional, que acabam justificando a pedida que muitos podem entender como elevada, mas sinceramente, eu acho correta. Eu também acho. Se a gente não valorizar os nossos jogadores, quem vai valorizar? Bem Ninguém. isso. Bem isso. Bom, galera, seguindo com as notícias, amigos, a pergunta que não quer calar do momento é: quando o time principal do Flamengo vai enfim estrear em 2026? Mas antes da gente falar sobre isso, vamos entender como que tá a situação do Flamengo no Campeonato Carioca. O Fla pode terminar a rodada desse fim de semana na lanterna do Grupo B, tá, amigos? Após 3 jogos aí sem vitórias. Esse desempenho coloca em risco a classificação do Flamengo para as quartas de final e já levanta a dúvida: será que a diretoria vai mudar aí o planejamento inicial de usar apenas a equipe sub-20? Bom, segundo informações, galera, até esse domingo a decisão era manter como Bruno Pivetti e os garotos nos clássicos contra Vasco e Fluminense. Houve aí uma reunião nos últimos dias, mas esse plano foi mantido. Isso porque o time principal segue em preparação intensa aí, visando a estreia no Campeonato Brasileiro no dia 28 de janeiro contra o São Paulo no Morumbis. O foco maior, porém, óbvio, é a Supercopa do Brasil no dia 1º de fevereiro contra o Corinthians. A princípio, nenhum jogador profissional seria usado no Carioca. Mas esse cenário, galera, ele pode mudar e mudar rápido, viu? O Flamengo corre risco real de cair no quadrangular contra o rebaixamento, já que somou apenas 1 ponto, como eu acabei de mencionar, em 3 jogos, algo considerado internamente catastrófico. Além dos clássicos aí contra Vasco e Fluminense, o time ainda vai enfrentar o Sampaio Corrêa na última rodada da Taça Guanabara. Vale lembrar o seguinte: os 4 primeiros de cada grupo avançam para as quartas de final, enquanto os 2 últimos brigam aí contra a queda. Antes da reapresentação do elenco,
existia a ideia de reintegrar alguns jogadores do elenco principal nesse jogo de quarta-feira contra o Vasco, mas isso foi descartado, tá, amigos? A equipe teve apenas aí 3 dias de treino em campo na primeira semana e, segundo análises, ainda não está pronta fisicamente para estrear. Qualquer mudança desse plano inicial passa pela comissão técnica, pelo diretor José Boto e também pelo presidente BAP. Uma nova reunião pode acontecer diante dessa situação delicada do Flamengo no Campeonato Carioca, tá, galera? Agora, para mim, a pergunta que fica é: qual é de fato a importância que o Flamengo está dando para esse Campeonato Carioca? Eu acho que é aí que está o ponto e é aí que a gente tem que parar para pensar. Qual que é de fato a importância? Estão dando alguma importância para o Campeonato Carioca ou estão deixando ele de lado? Vamos ver o que vai acontecer aí para quarta-feira, né? Não é? Aguardar e ver realmente se teremos novidades ou não. Acho que o Flamengo vai mostrar na quarta-feira que importância ele está dando. Eu também acho. Porque é agora ou nunca, amigos. É agora ou nunca. Difícil. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente domingo a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.